A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. É uma sutileza de Satanás para lançar muitos nas garras do pecado, não é? Então ontem nós fizemos o texto áureo, a verdade prática e também a leitura de segunda-feira. Hoje a nossa leitura de terça-feira, dia 12 de julho, está em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, o título da nossa leitura é a sacralidade do corpo humano. Sim, meus amados, a Bíblia deixa bem claro, ainda nesse capítulo, Paulo vai dizer que ainda no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o corpo é templo do Espírito Santo, nós não podemos tornar o nosso corpo como instrumento de impureza, e sim de pureza. Não como instrumento de injustiça, mas sim de justiça. É o que Paulo também fala lá em Romanos, capítulo de número 6. Né? Então ele fala bem claro que o corpo ele não é para impureza. Também aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo vai exortar: cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Então a recomendação é o que? Para os casados, desfrute sim, né, da vida sexual dentro dos padrões do casamento. Para você que é solteiro, para você que é jovem, guarde o seu corpo em santificação e honra, porque eu sempre digo para os jovens que o seu corpo é um presente que você está resguardando para o seu futuro marido, para a sua futura esposa, porque nós continuaremos a pregar sim que a pureza sexual tem que ser mantida até o ato do casamento. Disso nós não podemos jamais nos apartar desse ensinamento. O apóstolo Paulo fala bem claro isso aqui. Então nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não vai habitar. Nem nós habitamos muitas vezes onde tem sujeira, onde tem impureza, quanto mais o Espírito Santo. Então que possamos, como Paulo diz lá, alimpai-vos, pois, do fermento velho e revesti-vos de uma nova massa. Ou seja, vamos limpar a casa, vamos buscar a purificação, né, dos pecados, para que o Senhor, pelo teu Espírito, faça morada em nós. Glória a Deus por isso. A introdução, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios 6, justamente vai abranger aqui, tá? Vai dizer assim, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20 e Romanos 1, do 26 ao 28. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis um membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um só corpo com ela? Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Romanos 1, do 26 ao 28, diz assim: pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou no sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, ambos os textos é bem claro. O primeiro texto, de 1 Coríntios 6, Paulo trata da questão da prostituição, que é todo pecado relacionado à área da imoralidade sexual. Tá? Por exemplo, prostituição vem de porneia. Então, por exemplo, a pornografia, por exemplo, é considerado sim uma imoralidade sexual. Então, Paulo trata de todos os assuntos relacionados à prostituição, fornicação, adultério, todo tipo de imoralidade sexual. E em Romanos 1, do 26 ao 28, Paulo trata da questão bem clara aqui do homossexualismo e do lesbianismo, que são, por mais que as pessoas tentem mascarar, tentem tirar, tentem constituir bíblias aí que excluam esses textos da Bíblia, mas não adianta, já está gravado, foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e aqui a palavra é veemente, uma palavra de não só de exortação, mas de condenação para aqueles que não se arrependerem dessas práticas. É o que está em Romanos capítulo 1, versículos 26 ao 28. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos as questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos a revolução que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como também a normatização da homossexualidade. Então é só a introdução aqui. Amanhã nós voltaremos com o primeiro tópico, a revolução sexual. Amém? Fique em paz, Deus abençoe, que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.